honra estar na presença do Senhor Jesus, mais uma noite para agradecer a Ele, né, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, para honrar Ele, né, aproveitar o dia também, a noite, né, para rever os irmãos, né, principalmente a irmã Andresa, que mora fora agora. Então, quando ela vem nos visitar, né, é uma honra revê-la e também todos os irmãos da igreja, amém? Amém. Uma honra maior ainda, né, de trazer a palavra de Deus, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Peço à igreja que preste atenção na palavra, né, para que a palavra seja absorvida, para que você venha aprender mais um pouquinho, aleluia, glória a Deus, sobre, aleluia, a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, é o próprio Deus falando comigo e você, amém? Aleluia, glória a Deus. Abra suas Bíblias no livro de Esther, aleluia, glória a Deus. Esther, capítulo 2, louvado seja o nome do Senhor. Esther, capítulo 2, a partir do verso 15. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Esther, antes de Jó. 2:15. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Esther, filha de Abiail, tio de Mardoquai, que tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse a Hegai, o eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebet, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que todas as outras mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vaste. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor. A história da rainha Esther é uma história muito conhecida, né, da palavra do Senhor, onde ela era uma mulher muito humilde, era uma moça órfã, né, ela não tinha pai nem mãe. Quem a criou, tomou como filha, que aqui no texto fala, foi Mardoqueu, né, aqui na palavra do Senhor Mardoquai, mas significa a mesma coisa, né? Aleluia, glória a Deus. Tomou ela como filha e a criou, né? E ela era uma moça humilde, uma moça simples, uma moça pobre, de origem pobre, né? Que ela não era rica, né? Era uma pessoa, ela era judia e era uma pessoa muito temente a Deus, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém. E mediante todas essas coisas, né? Se você for ler o livro de Esther, é um livro curto, né? E tem muitas informações importantes para mim e você aprender. Então, eu estava lendo sobre esse livro, aleluia, glória a Deus, e achei a história muito interessante, né? O rei Assuero, ele foi e fez um banquete para os reis, para os amigos dele da época e etc, né? E aí chamou a rainha dele, a esposa dele, que era a rainha Vaste, né, para se apresentar, porque ela era muito bonita, né, e ele queria mostrar a beleza dela para as pessoas, mostrar a esposa, apresentar, né, e para que as pessoas vissem que ela era bonita, porque eu acredito que todos os maridos têm orgulho de mostrar as esposas, né, então eu entendi dessa forma. Assim o rei Assuero fez, mas ela desobedeceu a ele, né, uma coisa que não poderia acontecer, porque a palavra do rei é uma e tem que ser obedecida, né? Não poderia ser desobedecida a ordem do rei. E ela não se apresentou à presença do rei. O rei mandou chamar ela e ela não foi, né? Então ele se sentou com algumas pessoas entendidas da época, né? Os senhores das leis,
E aí perguntou para eles o que era que ele poderia fazer. E ela, pela lei, ela poderia ser destituída, né, de ser rainha, devido à desobediência dela de não comparecer à presença do rei. E assim foi feito, né? Ela foi destituída do posto de rainha e o rei mandou que os seus eunucos fossem em busca, aleluia, glória a Deus, de mulheres para que ele fosse apresentar. Essas mulheres deveriam ser mulheres virgens e etc. No capítulo 2 vem tudo especificando. Inclusive, eu achei bem interessante que diz assim, que elas passavam pelo processo de embelezamento durante 1 ano, recebendo perfumes, que eles falam ungüentos, óleos, coisas cheirosas e etc., para poder ficar ainda mais bonita do que ela já era, para poder ficar à frente do rei. Isso eram várias mulheres, né? Mas a única mulher que chamou realmente a atenção do rei Assuero foi Esther. Mas isso não foi por engano. O Senhor Deus, ele já tinha algo preparado na vida dela para fazer através da vida dela. Principalmente para honrá-la, por ela ser uma mulher temente a Deus, e também para livrar o povo de Israel, né, do que viria pela frente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E assim como nós lemos, mediante tudo aquilo, ela foi a escolhida, o rei fez dela sua rainha, né? E daí já começou a obra dela, né? Mediante aquele povo. Aleluia, glória a Deus. A rainha Esther, ela passou por um processo porque o Amã, que era um homem da segurança do rei, ele ficou com raiva, com inveja de Mardoqueu, que era seu tio. Porque Mardoqueu, ele era judeu e ele cuidava, ajudava o povo de Israel. Aleluia, glória a Deus. E ele, Amã, pelo que eu pesquisei, pelo que a palavra do Senhor diz, ele era de uma tribo contrária, de inimigos do povo de Deus. Então, ele fez de tudo para matar Mardoqueu e todo o povo judeu da época, né? E aí, ele descobriu, o Mardoqueu descobriu que o Amã estava preparando tanto a morte dele quanto o do povo. Estava armando uma cilada, né? E aí ele contou para a rainha Esther. E a rainha Esther, ela foi muito sábia, porque ela tinha que conversar com o rei e pedir para que o povo fosse salvo, né, dessa situação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então ela preparou um banquete e chamou Amã e chamou o rei. Aí deu o banquete, eles conversaram e tudo, só que da primeira vez ela não contou. Aí no outro dia ela fez outro banquete, convidou novamente, e aí ela expôs para o rei, né, o que estava acontecendo. O que é que nós podemos tirar da primeira lição que eu vejo sobre esse assunto, né? Que ela foi uma mulher sábia, porque ela soube a hora certa dela falar com o rei. Porque eu estava lendo no texto que você não poderia se apresentar ao rei, se chegar no palácio, eu quero falar com o rei. Não existia isso, né? Você tem que esperar ele chamar você, para você ir perante a ele, né? E aí, quando você faz isso, se apresentar ao rei, sem ser chamado, você está arriscando sua vida, porque ele pode mandar matar você, né? E ali ela ficou assim, um pouco com medo, né, de ir falar com ele, mas mesmo assim ela foi, e o rei, ele viu ela no palácio, naquela área aberta, esqueci o nome agora, que tinha no palácio. E aí mandou chamar ela, e aí ela conversou no banquete, e na época do banquete, quando estavam os dois, aí ela falou da situação que estava acontecendo, de Amã estava preparando, né, essa cilada para o povo judeu, tá certo? Então, ela foi uma mulher muito corajosa de arriscar a vida dela, né, mas só que ela tinha um Deus que ela servia, que ela temia. Aleluia, glória a Deus. E estava ao lado dela, né? Assim é na minha e na sua vida. Porque temos situações que passamos por risco de vida, né? Até mesmo de pregar o evangelho, né? Principalmente no mundo de hoje, onde as pessoas elas não aceitam nem a gente pregar o evangelho. Para elas a pregação do evangelho é um insulto para muita gente. Eu não estou dizendo a maioria, mas muitos dos ímpios
eles pensam dessa forma, que a palavra de Deus é como se fosse um confronto a eles, né? Porque a palavra do Senhor Jesus diz que nós devemos abandonar todas as coisas que desagradam a Deus, né? E tem muita gente que acha que Deus é amor, que Deus é bom, e Ele vai perdoar os pecados da pessoa sem a pessoa fazer nada. E não é dessa forma. Deus ama a todos, mas Ele detesta o pecado, né? Ele enoja. Então, as pessoas precisam abandonar o pecado para se chegar até a Deus. Só que tem muita gente, pela pregação que tem sido hoje, infelizmente, né, em muitas igrejas que se diz de Deus, mas está pregando isso, né? Pregando só o amor, que Deus te ama do jeito que você é, só com o seu coração, e não é dessa forma, né? Jesus manda, pega a tua cruz e me siga, mas você tem que abandonar aquilo que te separa, porque o pecado ele faz divisão entre o homem e Deus, porque Deus não se agrada. Deus criou o mundo, criou todas as coisas que nele habitam, criou o ser humano, deu livre-arbítrio para ele escolher aquilo que ele quer, porque se Deus obrigasse a gente a servir a Ele, nós seríamos o quê? Apenas marionetes, mas Deus ele não faz isso. Ele não fez isso. Ele deu livre-arbítrio para vocês. Olha, tem dois caminhos, tem céu e tem inferno. Você que vai escolher mediante as suas atitudes, mediante a você, qual é a palavra que tem que ser usada? Abandonar aquilo, né, que não vem de mim e se me seguir, né? Abandonar, recusar, rejeitar o pecado e todas as coisas que agradam ao diabo, né? Porque como é que a gente diz que serve a Deus e faz as mesmas coisas do mundo, né? A gente não pode. A gente, como servo de Deus, tem coisas que não é para nós fazer, né? Às vezes tem muita gente dentro da igreja, eu não sei por que eu estou falando isso, mas Deus está falando, aleluia, glória a Deus. Que está na casa do Senhor há muito tempo, conhece a palavra, sabe que é errado aquilo que está fazendo e continua, né? Então Deus não se agrada disso. E a gente está sempre batendo na mesma tecla, falando, explicando, né? O Senhor está às portas, o dia de amanhã pertence a Deus, né? Se você tiver em falha contra a palavra de Deus e contra Deus, para onde é que vai sua alma? Porque a gente não sabe daqui a 5 minutos se vai estar vivo ou não. Então a gente tem que fazer de tudo para estar dentro da vontade de Deus, estar próximo a Deus, fazer a vontade dele todos os dias, né? E se tem alguma coisa nas nossas vidas que desagrada a Deus ainda, nós precisamos nos esforçar para que isso seja tirado, né? Porque na maioria das vezes eu mesmo peço a Deus: Senhor, me faz uma boa serva, né? Uma boa esposa, uma boa filha, uma boa irmã, tudo aquilo que realmente eu preciso ser, eu peço a Deus para que Ele me faça. Mas eu preciso, mediante as minhas atitudes, a também rejeitar. Porque você acha que é eu que só Jesus foi tentado? Ou só todos nós somos tentados todos os dias, né? E o diabo, como a gente já falou aqui, já teve uma escola bíblica sobre isso, falando que o diabo é a potestade de Satanás, ela é organizada e sabe qual é a minha e a sua fraqueza. Se você não é adepto, isso é só um exemplo, viu, irmãos, que eu estou dando. Adepto a beber bebidas alcoólicas, se você não é acostumado, né? Vou dar um exemplo, irmão Cícero. Ele não, para ele, se a pessoa for oferecer isso para ele, não vai ser nada. Porque ele nunca bebeu, nunca gostou, então isso não vai fazer efeito nele nenhum. Então o diabo não vai fazer isso. Ele vai tentar ele de outras formas. Vou dar um exemplo, né, como ele mesmo fala. Que é mulher, a fraqueza, na maioria dos homens é isso, né? Então, o diabo vai tentar ele dessa forma, entendeu? Ele sabe qual é a minha e sua fraqueza. Outra coisa, uma pessoa que é mãe, que é pai, onde é que o diabo vai tocar? Nos filhos, né? Na mulher, no marido, vai tocar em um deles, porque sabe que a gente ama o cônjuge e etc, né? Então, ele sabe aonde ele vai tocar, né? Por isso que nós temos que estar forte na presença de Deus e sermos o quê? Corajosos, não podemos nos abater, porque nós servimos a um Deus grande, fiel e verdadeiro, aleluia, que cuida de nós, que nos protege, que nos guarda, que está conosco a cada dia, por mais que a situação seja difícil,
porque realmente é muito difícil, principalmente viver nesse mundo, porque nós não pertencemos, nós estamos todos os dias lutando contra ele, lutando contra aquilo que o diabo oferece, né? Ele oferece o tempo todo os fracos, né? Tem isso e aquilo outro, mas a gente vai dizendo que não, eu não vou fazer isso. E o Espírito Santo, aquele que tem temor a Deus, o Espírito Santo, ele também fala com você, né? Não faça assim, não faça desse jeito, isso aí é errado, você é serva de Deus, você não pode estar fazendo essas coisas, e etc, né? O Senhor, ele sempre, aleluia, glória a Deus, tem nos guardado, nos protegido e nos guiado pelo caminho dele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os 3 pontos é coragem, sabedoria, aleluia, e honestidade, né? Ela foi sábia, ela foi corajosa. Por que ela foi sábia? Porque ela soube o momento certo de chegar e falar com o rei, né? Aleluia. Vou terminar a história que eu não terminei, né? Ela falou com o rei e assim, aleluia, o rei ficou ciente daquilo que estava e mandou procurar saber se aquela informação era correta. E assim aconteceu. Eles descobriram os planos que ele tinha feito, né? Tanto para enforcar Mardoqueu como para matar todo o povo judeu, né? Aleluia, glória a Deus. E aí, o rei mandou chamar Amã e ele achava que era para engrandecer ele. E o rei perguntou para ele e disse assim: Amã, o que é que eu deveria fazer com alguém que é um homem que é segundo o coração do rei, que o rei gosta? O que é que eu deveria fazer? Aí ele falou: colocar ele, né, em cima do cavalo, levar ele por todo o reino, com a sua capa, com a sua coroa, ou seja, para dar honra. É o que ele queria, era ser mais honrado ainda, né? E assim o rei fez, só que não fez com Amã, fez com Mardoqueu, né? E aquilo ali foi a mesma coisa de ter matado ele, né? E assim foi feito, porque ele foi enforcado na mesma forma que ele preparou para Mardoqueu, né? Então, não foi à toa que a rainha Esther foi escolhida para estar naquele palácio. Foi para livrar o povo judeu, né, daquilo ali que estava sendo preparado para eles, né? E depois houve uma festa chamada a festa de Purim, onde eles comemoravam, né, esta libertação e também o livramento que Deus deu. E também Deus permitiu que todos os inimigos dos judeus eles fossem aniquilados. Aleluia, glória a Deus. Depois os irmãos leiam mais com calma, né? O livro de Esther é um livro curto, com apenas 10 capítulos, né? Você vai ver toda a história completa, tudo aquilo que eu estou falando para vocês, né? É algo muito interessante. Então, eu já falei sobre sabedoria e sobre coragem, não foi? Falta agora a honestidade e a honra, né? Que ela era uma mulher muito honesta, muito íntegra, era uma pessoa que ela honrava a Deus em primeiro lugar, ela honrou os seus pais, ela honrou o seu tio e ela também honrou o seu povo, porque ela arriscou a vida dela para poder salvar o povo de Deus, né? Então ela foi uma grande mulher, aleluia, glória a Deus. Então assim tem que ser, nós temos que ser também pessoas, né? A palavra do Senhor diz que nós temos que dar honra a quem tem honra, aleluia. E é um dos mandamentos da palavra do Senhor, né? Que é honrar pai e mãe, né? A gente já estudou também sobre isso na escola bíblica dominical, né? Eu achava, irmãos, que desonrar pai e mãe era tipo discutir, bater, xingar, esse tipo de coisa, mas não. É algo muito mais sério e muito mais profundo. Aleluia. Novamente, não sei porque eu estou levando por esse caminho. Aleluia, glória a Deus. Mas, eu lembro que ficou marcado no meu coração, na minha mente, uma palavra que o pastor Oséias deu, uma explicação que ele deu. Que os seus pais, ele até usou a Eduarda, na época, né, que era nessa igreja da lei. Que o seu pai, a sua mãe, mandava você lavar os pratos, você lembra disso? Aí, você dizia, não, mãe, eu não vou não, lava a senhora, se a senhora quiser, não sei o quê. Só porque ela respondeu, né? Aquilo ali, os dias de vida dela já foi cortado na terra. Porque é desonra. É desonra.
né? Tem muita gente que não entende isso. Por isso que tem muita gente que tem a vida toda de cabeça para baixo. Nada dá certo, nada vai para frente, não consegue, mas não vê lá atrás o que hoje talvez ele possa ser um bom filho, que ele cuide dos pais, mas lá atrás, quando a gente é jovem, né, quando a gente é adolescente, eu passei por isso. Eu era mais rebelde um pouco, não era muito não, mas era um pouco rebelde, né, principalmente nessa fase. Depois que eu fiquei de maior, que eu amadureci mais, depois dos 20 anos em diante, eu vim perceber o quanto eles fizeram por mim, os meus pais fizeram por mim, né? Tudo que eles fizeram. Eu vi o reconhecimento, né? Apesar dos apesares, dos erros, porque todo ser humano é pecador e falha, né? Não existe ninguém perfeito, só Jesus Cristo mesmo. Mas eu vejo tudo que eles fizeram por mim e pude entender o quanto era importante honrá-los, quanto era importante, aleluia, glória a Deus, né? Ter eles ao meu lado, esse negócio de a pessoa ser de mal do pai há 20 anos, de não falar com a mãe, né? Essas coisas, né? Então, quando a gente é jovem, a gente diz o quê? Ah, viu, que enjoo, mãe, que enjoo, pai, e não sei o quê, e fica, né? Rebatendo e falando essas coisas. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Você que é filho, você que é filha, tenha cuidado, tenha paciência. Eu sei que muitas das vezes é difícil, né? Você lidar. Tem pessoas que têm problemas mentais, problemas de saúde, mas nós como filhos, nós fomos chamados para cuidar mesmo deles, né? De ter um cuidado, de ter atenção, né? E como meu esposo fala sempre, tudo que a gente faz, não fazer pela pessoa, não espere reconhecimento. Né? Nada que você faça. Eu estou citando algo sobre família, mas pode ser por um amigo, por um irmão, né? Porque se você fizer, irmãos, isso que eu estou pregando é para mim também, não precisa só para vocês não. O Senhor está falando ao meu coração e é algo que eu tenho muita dificuldade, né? Porque eu acredito assim, que uma amizade verdadeira deveria ser algo recíproco, né? Ser tratado da mesma forma, mas não é desse jeito, né? A gente tem que fazer por amor a Deus, porque Deus nos chamou para ajudar, né? Sem olhar quem, sem ver reconhecimento. Eu vejo isso na vida do pastor Oséias. Ele ajuda as pessoas. Isso não foi ninguém que me falou, porque eu vejo ele fazer. Isso é um exemplo que eu estou dando, né? Então, eu vejo ele fazer essas coisas. Ele ajudar a pessoa em troca de nada. Só porque ele realmente é o jeito dele, está no caráter dele fazer isso, né? Isso é o quê? É uma característica de um servo de Deus. É para nós todos sermos assim, né? Mas na maioria das vezes a gente quer ser recíproco, a gente quer ajudar as pessoas que estão perto de nós, que gostam da gente, né? Que quer o nosso bem. A gente está acostumado mais a retribuir bondade dessas pessoas, né? Mas quando a pessoa não gosta muito da gente, não trata a gente bem, a gente não quer retribuir bem. Mas o Senhor Jesus falou que não é dessa forma. Eu vi um pastor pregando, né? Que ele estava eu não sei se foi Cláudio Duarte ou se foi outro. Ele estava no aeroporto e ele estava tomando café com a esposa no aeroporto. E pediu um café. E brincou com a moça que estava, que ele fez o pedido, a garçonete lá do local. E aí ela achou ruim, fechou a cara, né? E aí a mulher dele, aí ela veio com a comida e tipo assim, jogou assim em cima da mesa, né? Não atendeu eles bem. Aí a mulher dele queria reclamar com ela e falar e etc. E aí ele disse, epa, não faça isso. Não faça isso. Aí ele foi, pagou, deu um jeito, agradeceu a ela e etc. Aí a mulher dele ficou sem entender porque que ele tinha agido daquela forma. Aí ele falou para ela, se fosse você no seu lugar, eu não sei se ela está com problema com o pai, com o filho, o que está acontecendo na vida dela, se ela está com uma boa saúde. Às vezes, na maioria dos dias, nós somos pessoas legais, a gente dá bom dia, mas tem dias que a gente vai estar mal, né? E pode acontecer disso
também da gente tratar as pessoas mal, mas não é de nós, é da situação e a gente acaba descontando, né? Então, assim, ele falou, né? Porque ele disse que a gente tem que tratar bem as pessoas, por mais que elas nos tratem mal. Porque isso foi o ensinamento de Jesus Cristo. Isso é o que um verdadeiro servo de Deus tem que fazer, né? E ali, só por ter tratado ela daquela forma, ela já abriu um sorriso, já agradeceu novamente a ele, já houve uma mudança, né? Do tratamento dela. Então aí também às vezes as pessoas só estão precisando de um abraço, de uma palavra, né? Mediante a situação que ela está passando. Então, a gente como servo do Senhor tem que ter cuidado com essas coisas, né? Com as pessoas que a gente conversa, que a gente ajuda e etc. Tá certo? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Os irmãos, um alerta também que eu quero deixar para a igreja, tenham cuidado com aquilo que vocês ouvem da palavra de Deus, daquilo que vocês assistem nos vídeos, né? A gente tem que ter cuidado. Eu costumo dizer que os irmãos, alguns já devem ter ouvido isso, né? Que a pessoa pode ter 50 anos de crente, mas eu não vou 100% ouvir e colocar no meu coração aquilo que aquela pessoa está pregando. Primeiro, eu vou confirmar na palavra de Deus, principalmente se aquilo que eu estou ouvindo, eu tiver dúvida se está correto ou não. Então, os irmãos, tomem isso como algo de vocês estarem sempre fazendo, né? Confirmando a palavra de Deus, se aquilo que a pessoa está falando está correto. Se você tiver a oportunidade de falar com uma pessoa, por exemplo, eu estou aqui pregando e eu falei alguma coisa, às vezes não foi por mal, foi porque eu entendi, eu me expressei mal, e não está a palavra dentro do texto, né? Chegou a irmã Jair, você falou assim, mas não está correto. É bom a gente conversar, chame a pessoa em particular e fale, né? Porque é bom para a pessoa também aprender, né? Para que ela possa corrigir aquilo ali e não repetir. Como já aconteceu, por exemplo, Pedro já me corrigiu em relação àquela palavra. Pedi, pedi. Eu falava pedi, pedi 2 vezes. Porque no louvor da harpa cristã, no louvor 3, é pedi, pedi 2 vezes. Só que na palavra de Deus é 1 vez só, né? Então tem coisas que eu costumo fazer isso muito com ele. Ele não gosta muito não, mas eu faço. Eu digo, olha, agora eu não sou a sua esposa. Agora eu sou sua irmã em Cristo, que quero ver o melhor. Você pregar cada dia vez melhor. Então sempre eu estou ali corrigindo, sempre eu estou dizendo, olha, da próxima vez faça dessa forma, faça daquela forma, porque eu também tenho intimidade para poder fazer isso, né? Com ele. Porque o quê? Eu quero o bem dele, quero que ele melhore, né? E assim eu peço que ele faça comigo também, mas só às vezes, não faz muito não. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, ninguém é melhor do que ninguém, eu quero dizer, né, para você. Nós todos estamos em fase de aprendizado, né? A vida do ser humano é uma sequência de aprendizado. Todos os dias nós estamos aprendendo coisas novas, com pessoas novas. A palavra do Senhor também fala que ela se renova a cada dia, né? Às vezes a gente lê um texto bem conhecido e Deus fala no nosso coração de outra maneira, né? Então, assim é a vida do ser humano. Nós estamos em um processo de aprendizagem, de melhoramento, né? Tanto na vida espiritual, na vida conjugal, na vida familiar, no trabalho, na escola, na faculdade, por onde nós passamos, né? Nós temos que tentar ser pessoas melhores, né? Não porque a outra pessoa merece, mas sim pelo seu temor a Deus. Para as pessoas, porque a palavra do Senhor diz que nós estamos vivendo sobre uma nuvem de testemunhas. As pessoas estão vendo, né? A nossa vida. Então nós temos que ser exemplos. Aleluia, glória a Deus. Para que as pessoas possam ver Deus nas nossas vidas. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, para resumir, eu peço à igreja que leia depois com mais calma. É uma história muito bonita, né? Que Deus fala ao nosso coração, né? Que por mais que o inimigo ele se levante contra a vida dos servos dele, mas ele está ao nosso lado, ao nosso favor, e ele trabalha para nos livrar
de todo laço, de tudo aquilo que o diabo ele tem preparado para mim e para a sua vida. Mas quando nós tomamos posse daquilo que o Senhor nos deu, né? E obedecermos a Ele, verdadeiramente, amém? Aleluia, glória a Deus. Não deixar de sermos corajosos, pessoas fortes, porque realmente não é fácil, né? A vida, cada dia mais ela está difícil, principalmente daquele que serve a Deus verdadeiramente. Mas não se abater, né? Se você está se sentindo abatido com algum problema, procure um irmão, converse, né? Ouça uma pregação, ouça a palavra, não falte os cultos, né? Porque aqui é um hospital, aqui é um lugar que nós fortalecemos, né? A nossa alma. E que se alguém disser assim, mas eu estou indo na igreja e não estou sentindo nada, que nem eu vi um vídeo, né? Nesses dias, aleluia. Mas o local da casa do Senhor é um local de culto a Deus, para a gente entregar a Ele a minha e a sua adoração, né? E outra coisa, para a gente sentir a presença do Senhor dentro da igreja, para que a palavra de Deus ela penetre no nosso coração, nós precisamos fazer aquilo que o Senhor se agrada. Porque na maioria das vezes a gente passa o dia todo no celular, ou assistindo alguma coisa, às vezes não pega na Bíblia, né? Não ora, não faz um jejum. Aí como é que Deus vai falar com você? Você vai sentir a presença dele, né? Fica difícil. Então, aleluia, mas não deixe de vir, mesmo sem sentir, porque nós não trabalhamos com sentimento, né? Nós trabalhamos com o quê? Com fé. Aleluia, glória a Deus. E por mais que a gente não enxergue, mas a gente tem que aprender a crer naquilo que o Senhor Jesus vai fazer nas nossas vidas. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar o hino para encerrar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus, pela palavra. Grande é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Santo é o Deus. teu nome, Jesus. Aleluia. Tremendo quando o homem faz questão de agradar a Deus sem abrir exceção. Esse alguém é perseguido, mas é grande favorito para ser honrado por Deus e vencer o inimigo. Certo homem com nome de Mardoqueu, na porta do palácio era humilhado por ser um judeu. E diante o homem não se prostrava, só perante o grande Jeová. Então Amã mandou-lhe preparar uma força para o matar. Mas naquele dia o rei Assuero o sonho perdeu. Ficou sabendo que o livramento